Estamos aqui hoje com o Honda HR-V 1.5 Turbo na versão Touring de R$ 185 mil. Isso mesmo, na faixa de preço do Toyota Corolla Cross GR Sport. E a gente vai comparar os dois. E a gente vai mostrar, claro, qual é a melhor opção para você. Vamos falar de dimensões, de visual, de itens de série, equipamentos, consumo, preço de revisão e tudo mais. Eu sou o Renan Bandeira e você já sabe, esse aqui é o canal da Carve. E para valorizar o nosso trabalho, embaixo desse sol aqui e também desse monte de mosquito, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente faz. Uma coisa bem interessante no Honda HR-V é que as linhas dele são bem parecidas com o de outros carros da marca. A gente pode ver essas linhas no Honda City, no Honda City Hatch, né? No Honda City Hatch, até no próprio Honda Civic. Diferente do Corolla, que embora tenha o nome do irmão sedã, ele não se parece nada com outros carros da Toyota. Mas é aquilo, né? Visual é subjetivo. Qual vocês acham mais bonito? Esse Honda aqui, Honda HR-V ou o Corolla Cross? Eu gosto mais do HR-V, mas deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Vamos começar a falar de componentes. Os faróis aqui são Full LED. Nessa versão, né, com o motor turbo, a gente vai ver essa grade diferente das versões com motor aspirado. Aqui ele tem um acabamento em black piano e um formato mais em cascata. E olha só, o para-choque também é diferente com o acabamento em preto brilhante e a gente ainda tem um raiozinho aqui, como se fosse um batimento cardíaco. Lá no Corolla Cross, principalmente nessa versão GR Sport, a gente vai ver alguns adereços a mais por ele ter essa pegada esportiva, mas um ponto interessante é que ele também tem faróis de LED. Aqui na lateral a gente já começa falando das rodas. A gente tem um conjunto aqui de 17 polegadas e eu vou até fazer a leitura do pneu 215/60. Bastante borracha aqui para ajudar no conforto interno. Lembrando que o Corolla Cross tem pneus, na verdade tem rodas, né, de 18 polegadas e os pneus também são largos assim. Nós temos aqui um SUV de 4,38 de comprimento e 2,61 de entre-eixos que você já sabe vai impactar lá dentro da cabine. Nas duas medidas nós somos menores aqui do que o Toyota Corolla Cross, chega aí a 4,45 de comprimento e 2,64 também de entre-eixos. Na traseira eu também acho o visual mais legal do que o do Corolla Cross, principalmente com essa lanterna que cruza toda aqui a faixa do porta-malas, né, de forma horizontal, e é um LED inteiriço, ele acende todo e nessa versão o acabamento é fumê. O que não é muito difícil também é essa parte do para-choque aqui do Honda HR-V ser mais bonita do que a do Corolla, né? Afinal nós temos duas ponteiras aqui de escapamento verdadeiras, e lá o Corolla sofre com a marmita bem grande, né? Mas quando o assunto é porta-malas, a gente tem uma série de formas de abri-lo. Antes de eu falar de volumetria, aqui pela chave, lá dentro, apertando o botão aqui, mas tem um que é bem interessante, que é a abertura automática com aquele chutinho que a gente dá embaixo do para-choque. Vamos testar agora. E olha só, funcionou de primeira. Muito bom. Agora falando de capacidade volumétrica, nós temos aqui 354 litros de compartimento. O Corolla tem um compartimento maior, são 440 litros, ou seja, 90 litros aí de diferença. O Toyota leva melhor, mas ele tem uma boa sacada, que é o Magic Seat lá dentro, que permite levar um pouquinho mais de bagagem. Eu já vou começar a falar do interior do carro, mostrar todos os detalhes e comparar com o Corolla Cross, mas antes eu vou dar uma dica importante para você que está procurando um outro carro, quer trocar de carro, procurando um seminovo. São seminovos certificados pela Carve, que dá um ano de garantia para motor e câmbio. São mais de 280 itens verificados para você levar um seminovo para casa sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então acesse agora carve.com.br e garanta já o seu seminovo com ano de garantia. Mas agora vamos lá falando de acabamento interno. Nós temos aqui essa superfície em cima do cluster macia ao toque, essa faixa horizontal mais clara também macia, mas o resto é todo plástico. Lembrando que essas partes que eu já citei que são macias ao toque, é uma fitinha assim macia ao toque, então não é aquele que você consegue afundar o dedo, é uma coisa um pouco mais simples. Mesmo assim, é um bom acabamento. Já que no banco a gente vê um acabamento bem maior, ele é bem macio com couro sintético aqui, com costuras que combinam com a cor do banco, então ele é realmente mais bonito e deixa o visual mais sofisticado. Aqui para o motorista a gente tem ajuste elétrico e aqui no passageiro o ajuste é manual, igual a gente vê lá no rival dele, o Corolla Cross. O volante tem um bom revestimento também, mas é diferente da cor que a gente viu ali nos bancos. De qualquer forma, ele tem
ajuste de altura e profundidade, bem completinho aqui com as funções dos sistemas semi-autônomos e também para a gente mexer em computador de bordo, aletas para trocas de marcha. E o bom dele ter essa regulagem, né, da coluna de direção é que junto dos ajustes do banco a gente consegue uma posição melhor para dirigir. Aqui no cluster a gente tem uma tela digital de 7 polegadas de TFT. É igual que a gente viu lá no Corolla, também é uma tela de 7 polegadas. E passa bastante informações, os dois têm um computador de bordo bem completinho. Aí vai mais da escolha que você achar mais bonita para o seu carro para usar no dia a dia. Assim como a gente viu aqui no painel de instrumentos, né, as telas iguais, de 7 polegadas, nós temos tela de 8 polegadas aqui no Honda e também de 8 polegadas no Corolla Cross. Mas a grande diferença é que essa multimídia faz conexão de celulares, tanto Android Auto quanto Apple CarPlay, sem fio. E nós temos um outro bom ponto, que é a Lane Watch. A gente consegue espelhar aquela câmera lateral, né, do lado do retrovisor aqui, além de, claro, a câmera de ré. Além disso, esses carros, né, nas versões Turbo estreiam o Honda My Connect, que é um aplicativo da Honda que você baixa no seu celular e consegue ter uma série de funcionalidades do seu carro, como ligar ele à distância, ligar a climatização, né, deixar o carro um pouquinho mais fresco para você chegar e já estar mais gelado, ou então esquentá-lo, uma série de outras coisas. Bom, já tinha dado um spoiler sobre o nosso querido ar-condicionado aqui. Ele é automático, digital e também dual zone. Aí aqui a gente consegue fazer a seleção de duas climatizações, né? Aqui embaixo a gente tem um suporte para celular que a gente já está usando, inclusive duas portas USB do tipo convencional, poderia ter uma do tipo C para os novos celulares, carregador por indução, que é um item bem interessante, e mais aqui para o meio a gente tem o seletor de modos de condução, Eco, normal e Sport, controle de descida, o que é um item bem interessante, freio de estacionamento eletrônico, diferente do Corolla Cross, que é por pedal, e aqui o brake hold. Mais dois porta-copos aqui e um descansa-braço que apoia bem o braço com porta-objetos dentro. Aqui na segunda fileira de bancos a gente tem um acabamento que se repete ao que a gente já vê lá na frente, ou seja, o revestimento aqui dos bancos é realmente muito bom e da forração das portas também. Quando a gente fala de espaço interno, é impressionante como a Honda conseguiu aproveitar o entre-eixos, mesmo sendo 3 centímetros menor do que a gente vê lá no Corolla Cross. Olha aqui, mais de um palmo para o joelho, lembrando que esse banco já está ajustado a uma pessoa da minha altura, né, que é quase 1,90 m. E aqui para a cabeça, a gente tem um palmo fechado, apertado aqui, mas de qualquer forma é bastante coisa. E quando a gente fala aqui do assento central, só peca por ele ser um pouco mais elevado, mas de qualquer forma dá para levar sim 3 adultos aqui atrás, afinal o túnel é baixo e o console central ali não invade tanto essa segunda fileira de bancos. A gente ainda tem aqui a saída de ar-condicionado para a segunda fileira, 2 portas USB do tipo convencional e um porta-celular. Lembra que eu falei da vantagem desse carro que tem o Magic Seat, né, para dar uma compensada na perda de porta-malas? Olha só, a gente consegue erguer toda essa parte aqui do assento dos bancos traseiros, tanto dessa parte quanto dessa outra aqui. Opa, caiu. Mas aí, com isso, né, com essa composição, a gente consegue levar mais coisas. Não só isso, como ele é vazado embaixo, ao bater aqui, a gente consegue levar malas aqui embaixo também, além de ser um banco rebatível e bipartido. Vamos começar falando do motor turbo. Esse aqui é um 1.5 turbo, aquele motor que a gente já via no Civicão G10, com 177 cavalos de potência para os dois combustíveis, agora que ele é flex, e 24,5 kg de torque. Ponto interessante, entrega torque máximo em baixa rotação, 1750 RPM, diferente do Corolla Cross. Lá nós vamos ter também 177 cavalos de potência com etanol, 21,4 kg de torque, mas esse torque é entregado em uma faixa um pouco mais elevada, 3.400 RPM. Isso vai impactar diretamente no desempenho. O Corolla Cross acelera de 0 a 100 em 9,8 segundos. A Honda ainda não divulgou o 0 a 100 do HR-V, mas eu tenho certeza que vai ser mais rápido porque esse motor aqui é bem espertinho. Lembrando que os dois têm câmbio automático do tipo CVT. Nesse carro aqui simula 7 marchas e lá no Toyota vai simular 10 marchas. É um câmbio mais voltado à eficiência do carro e não tanto pro desempenho. De qualquer forma, esse carro aqui anda bem. Já que a gente falou em eficiência, vamos falar de consumo. Antes da gente comparar, já vou deixar claro que nós temos uma diferença mínima de peso. São 2 kg de diferença de um carro para outro que não vai impactar tanto quando a gente fala de consumo nessa diferença.
Mas de qualquer forma a gente tem o Corolla Cross mais econômico nos dois perímetros, né, perímetro urbano e rodoviário, e com os dois combustíveis. Aí o motor aspirado realmente fala mais alto e leva a melhor. Mas a diferença não é muita não. Inclusive, durante os nossos testes aqui, a gente chegou a fazer uma média maior com o Honda HR-V. Uma faixa aí de 13,8, quase 14 km por litro com gasolina na estrada. Realmente vai muito bem. Mas, como a gente compara dados do Inmetro, inclusive vocês podem ver do Honda HR-V aqui agora, o Corolla Cross leva melhor. Também deixei o do Corolla Cross aqui, claro, para vocês poderem comparar. Quanto a ruído interno, a gente tem uma boa vedação. Quando a gente está em velocidades um pouco mais altas, a gente ouve mais o barulho da rolagem dos pneus mesmo. Mas tirando isso, o carro vai super bem e veda bastante aqui dentro. Uma vedação muito boa e é um baita de um diferencial para esse carro, afinal ele está entrando numa categoria de carros compactos médios que realmente entregam bem mais. Para a gente comparar mais um item, nós temos McPherson na frente aqui, né, na suspensão, que é do tipo independente nos dois carros, e também eixo de torção atrás. Mas a aplicação deles é um pouco diferente. Os dois carros são bem confortáveis e o Honda HR-V realmente surpreendeu por isso. Afinal, ele tem uma dinâmica de condução muito interessante. Ele não é tão molenga quanto o Corolla Cross, e isso ajuda bastante a ter mais estabilidade e uma dinâmica de condução realmente mais prazerosa no dia a dia, principalmente na estrada. O Corolla Cross é um pouquinho mais molenga, ele acaba arrastando um pouco mais a carroceria, mas de qualquer forma, os dois ali têm a sua proposta, porém eu gostei um pouco mais do HR-V por conta desse lance de esportividade. A gente já falou de custo, né? Já que a gente está falando tanto de custo, de preço, de consumo, eu vou falar outro dado importante para vocês, que é o de revisão, né, do carro. Aqui vocês vão ver um apanhado geral até 50 mil quilômetros. Afinal, a Toyota não dá os dados de 60 mil. Então eu juntei os de 50 mil do Corolla Cross e os de 50 mil também do HR-V para a gente poder comparar. E como vocês podem ver os dados que estão aí na tela, a diferença chega a ser de quase R$500, 3.600 aí para 5 revisões do Honda HR-V e R$4.000 para 5 revisões do Corolla Cross. Ou seja, além de ser mais caro, embora seja mais econômico, tem um custo aí de manutenção um pouquinho mais elevado. E se você gosta bastante de segurança, sistema ADAS, vale lembrar que o Corolla Cross tem o Toyota Safety Sense, que é bem completo, e o Honda HR-V já vem de série, né, com o Honda Sensing, dois pacotes bem completos. Eu vou deixar os dois aqui na descrição para vocês, então vocês podem comparar e ver qual vocês preferem. Mas já é importante dizer que os dois têm um pacote bem robusto e, além disso, funciona super bem todos os itens que eles oferecem. E tá na hora de eu dar meu veredito, né, e falar qual carro eu gostei mais. E eu já vou dizer para vocês, foi o Honda HR-V. Começando pelo visual, que eu gostei mais, é um visual realmente mais jovial. E isso realmente me agradou. Até porque ele tem um pouquinho de cara de City Sedan, que eu gosto muito, e também do Civic. E o Corolla Cross não tem tanta cara do Corolla, assim, que é um carro realmente bonito também, Corolla Sedan. O Corolla Cross, eu acho ele bonito, mas eu ainda prefiro o Honda HR-V. Mesmo assim, além disso, né, já que beleza é uma coisa subjetiva, vamos falar de outras coisas que eu gostei. Dinâmica de condução. Esse carro realmente tem uma pegada um pouquinho mais esportiva, tem um pouquinho mais de chão e é mais prazeroso. Além disso, o motor turbo aqui é bem espertinho e é por isso que eu escolhi esse aqui. E vocês, qual gostaram mais? Qual vocês acham que é mais legal? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. E agora a gente vai responder aquela pergunta, né? Afinal, qual deles é o melhor? O Honda HR-V 1.5 com motor turbo ou o Corolla Cross GR Sport? Bom, já vou avisando. O Corolla Cross, embora tenha aquele visual um pouco mais esportivado, ainda assim é um carro mais para família. E esse cara aqui é realmente um carro para quem gosta mais de desempenho. Mas é claro que nessa faixa de preço você pode encontrar outros produtos como o Volkswagen Taos e até mesmo um Jeep Compass. E se ficou mais alguma dúvida sobre esse carro aqui ou Corolla Cross, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo depois para vocês. Deixei 2 sugestões de vídeos aqui para vocês assistirem em todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem. E claro, não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal.